Olá! Sabe aquela imagem clássica da psicanálise? Um divã, um analista em silêncio, anotando tudo? Pois é, essa cena parece saída de um filme antigo, lá da Viena do século XIX. A questão é, será que essa imagem ainda bate com a realidade de hoje? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. A grande pergunta é essa: como é que uma prática tão focada na escuta, na história única de cada um, se vira num mundo de terapia online, de narrativas que viralizam em segundos e de uma consciência social super em alta? A resposta, olha, é bem mais interessante do que parece. Para a gente entender onde a gente está hoje, vale a pena dar uma olhadinha para trás. Vamos começar fazendo um contraste entre como a psicanálise nasceu e como ela é praticada hoje em dia. E olha, a mudança é gigante. A psicanálise surgiu num ambiente médico super rígido, focado em sintomas, em coisas que se podia ver. A ideia do Freud foi uma revolução: ouvir a história da pessoa, tratar ela não como um problema a ser consertado, mas como alguém que é dono da própria narrativa. Hoje, esse princípio continua de pé, mas o palco mudou completamente. A terapia deixou de ser sobre um especialista que vai lá e descobre um segredo e passou a ser uma parceria, uma construção de sentido a quatro mãos, no mundo cheio de pressões sociais e tecnológicas que Freud nem sonhava que existiriam. E claro, essa mudança toda de cenário nos leva a uma peça fundamental da história: a pessoa que busca a terapia hoje. Ela é muito, mas muito diferente daquela de 100 anos atrás. Dá uma olhada nesse número, 68%. Essa é a fatia de usuários de redes sociais que já foram lá e contaram para o mundo sobre alguma dor emocional. O sofrimento, que antes era uma coisa super privada, guardada a 7 chaves, hoje está na timeline, está nos stories. E isso, gente, muda tudo. As pessoas já chegam na análise com outra linguagem e com outras expectativas, tudo moldado por esse novo jeito de viver. Então o ponto central é que ninguém mais quer aquela figura de autoridade distante. As pessoas esperam entender o processo, participar ativamente. Elas buscam uma relação de parceria em que suas identidades, sejam culturais ou sociais, são vistas e levadas a sério. E não é por acaso que outros estudos mostram que 68% das pessoas que se dizem insatisfeitas com terapias mais tradicionais apontam justamente isso, a falta de reconhecimento de quem elas são. Bom, se quem busca a terapia mudou e a forma de fazer também, era natural que o lugar onde ela acontece também se reinventasse, né? Vamos passar rapidinho por essa linha do tempo. O espaço da clínica se expandiu muito. A gente saiu daquele consultório privado, super exclusivo do início do século XX, e foi para os centros comunitários, numa tentativa de levar a terapia para mais gente. Aí veio 2020. A pandemia basicamente empurrou todo mundo para online, acelerando uma mudança que já ia acontecer. E hoje a gente vive nesse modelo híbrido, em que a terapia pode acontecer tanto numa sala quanto numa tela. E o impacto disso é imenso. A terapia deixou de ser um privilégio de quem mora perto de um consultório. Pessoas em lugares mais afastados, gente com mobilidade reduzida ou que enfrenta outras barreiras, agora consegue ter acesso a um cuidado que antes era simplesmente impossível. A nuvem, de certa forma, virou uma extensão da clínica, e isso aumentou o alcance de um jeito radical. Mas é claro que essa transformação toda não vem de graça. Ela traz junto um pacotão de novos desafios que a psicanálise de hoje tem que encarar de frente. A gente vive um paradoxo curioso hoje em dia. Nunca se falou tanto em saúde mental, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo a complexidade da experiência humana acaba sendo achatada, simplificada. Sentimentos super complexos viram rótulos que viralizam, como ansiedade, trauma. Às vezes, a pessoa chega na terapia com uma história já meio pronta, formatada pelos algoritmos. Isso exige do terapeuta uma escuta ainda mais afiada para conseguir ir além do rótulo e encontrar a pessoa real ali por trás. E isso leva a outra pergunta importante. Hoje tem milhares de aplicativos de saúde mental por aí. Eles podem até ser ferramentas úteis, claro, mas eles não entregam o que é o coração do trabalho terapêutico: a presença de outra pessoa. Sabe, aquela sensação de ser visto e ouvido de verdade. A interpretação, a escuta do que não é dito, a conexão que te dá segurança para ser vulnerável, isso nenhum algoritmo consegue fazer. E para somar tudo isso, a terapia hoje tem que lidar com um trauma coletivo. A Organização Mundial da Saúde mostrou que o sofrimento emocional dobrou no mundo todo depois da pandemia. Isso criou uma espécie de pano de fundo compartilhado. A perda, o isolamento, a incerteza não são mais só questões individuais. Viraram uma marca da nossa época, que ecoa dentro de cada sessão de análise. Ok, diante de tanta mudança e tanto desafio, o que é que fica? O que é que ainda faz a abordagem psicanalítica ser tão potente? A resposta está na sua ferramenta mais básica e, ao mesmo tempo, mais poderosa: a escuta empática.
E é muito importante entender que isso não é ficar quieto ouvindo. É uma atitude, uma decisão de criar um espaço seguro, sem julgamento, onde a história de alguém pode finalmente ser contada por inteiro. É estar disposto a ouvir não só as palavras, mas também as pausas, as hesitações, os silêncios, porque é muitas vezes ali que o sentido mais profundo se esconde. E o poder dessa escuta não é só uma ideia bonita, não. É algo que dá para medir. Pesquisas mostram que a adesão ao tratamento é mais de 40% maior quando as pessoas sentem que estão sendo ouvidas de verdade pelos terapeutas. Sentir que alguém te entende não é um luxo, é o motor que faz a transformação acontecer. Então, no fim das contas, o que a gente conclui é o seguinte: o divã pode virar uma tela de computador, as teorias podem se atualizar para dar conta das novas realidades sociais, mas o coração da psicanálise continua ali, intacto. Num mundo cada vez mais rápido e fragmentado, a necessidade de um espaço para uma conexão humana de verdade, um lugar para a gente poder entender a nossa própria história, não diminuiu. Pelo contrário, talvez nunca tenha sido tão essencial. E a gente encerra com essa provocação. Numa cultura que vive buscando soluções rápidas, hacks para resolver problemas complexos, a psicanálise convida a gente a fazer uma pausa. Ela nos pergunta: qual é o valor real de ir além do sintoma, de buscar um sentido mais profundo para a nossa vida? A resposta para isso talvez seja aquilo que nos torna humanos.